Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube, é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Olá meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal que está batendo quase 150 mil inscritos. Fico muito feliz de saber que todos vocês estão remando junto nessa nossa jornada, vocês que eu sempre chamo de embaixadores da mudança, essa mudança que tem que vir pelo conhecimento. A todos vocês que estão visitando o canal hoje pela primeira vez, eu convido vocês a se inscrever no canal, é muito rápido, vocês podem fazer agora, é só clicar um botãozinho ali. E se puderem dar um like também no vídeo, isso ajuda demais a gente a poder promover o vídeo e a informação que o vídeo traz. Eu não tenho gravado vídeos com tanta frequência esses dias, eu tenho viajado muito pelo país e nessas viagens tem sido fantástico poder disseminar esse conhecimento, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco restrito em termos de poder gravar esses vídeos sobre todos esses assuntos que estão tomando as páginas dos jornais, que são as manchetes, e tantos assuntos assim importantes de serem comentados, muitos deles até tristes, fortes, mas que precisam do nosso comentário, precisam do nosso posicionamento. Eu acho que viver é sim tomar partido, é você ter um lado nas posições importantes, nas coisas importantes da vida. E óbvio, sempre mantendo o respeito, tentando construir pontes, mas sendo firme na defesa dessas posições, principalmente em momentos como esse que a gente está vivendo no país. E nesses dias em que eu tenho viajado muito, eu tenho recebido muitas mensagens sobre a reforma da Previdência. Muitas pessoas com muitas dúvidas, muitas pessoas comentando o meu vídeo no Senado, onde eu faço uma exposição sobre a reforma da Previdência. E eu tenho recebido muito também mensagens de pessoas com esse gráfico aqui, que parece que viralizou na internet. Muitas pessoas têm recebido esse gráfico aqui pelo WhatsApp. E nesse gráfico, supostamente, ele mostra como funcionam as aposentadorias hoje. E aqui ele diz que são as aposentadorias, ele diz você, que na verdade quer dizer o INSS, Poder Executivo, Poder Judiciário e políticos. E aqui do lado, como vai ficar com a nova reforma da Previdência. Qual a conclusão clara que todo mundo tira olhando esse gráfico que é mandado? Você, que tem uma barrinha pequena, vai passar a ter uma barrinha grande e os outros que têm barrinhas grandes vão passar a ter barrinhas pequenas. E eu resolvi pegar esse exemplo, porque ele é super didático, para mostrar como é feita a propaganda dessa nova reforma da Previdência. Ela é feita de uma forma leviana, ela é feita de uma forma mentirosa e ela é feita de uma forma absolutamente enviesada. E por que ela é feita assim? Essa semana eu dei uma aula aberta para as pessoas online, junto com o Gessé e com o Alberto Carlos Almeida, sobre economia comportamental. E qual um dos conceitos mais importantes de economia comportamental? É um conceito chamado a regra do compromisso e da consistência. Se você faz uma pessoa ter uma opinião absolutamente despretensiosa e mesmo que rasa sobre um assunto, aquela primeira opinião acaba sendo, na maioria das vezes, a opinião que essa pessoa vai ter para o resto da vida. A gente tende a ser consistente àquilo que a gente já opinou antes. E por que a gente é assim? A gente é assim para não ter que ficar decidindo a mesma coisa várias vezes num mundo onde cada vez a gente recebe mais informações, cada vez a gente tem que tomar mais decisões, ter mais opiniões, porque a gente é assolado por uma quantidade monstruosa de informações. Cada vez a gente é mais superficial e cada vez a gente é mais fiel àquela primeira opinião que a gente teve. E aí o que as pessoas fazem? Elas pegam e te mandam uma notícia. Hoje em dia, a maioria delas, uma notícia falsa, a tal das fake news que estão tão na moda. E aí você pega e define a sua opinião em cima daquela notícia falsa. E aí depois, mesmo vendo que a notícia é falsa, ele sabe que você não muda.
Então não importa você saber depois que a notícia é falsa, porque ele sabe que você vai continuar querendo defender aquilo desde o começo, porque ele liga uma chave que tem dentro do seu cérebro que você não tem controle. Se você for ver, a ciência que estuda isso chama heurística, você vai ver que 95% das decisões que a gente toma na nossa vida são automáticas. E isso faz com que ligue-se uma chave e você passe a defender aquilo, mesmo sabendo que aquilo, a sua primeira opinião, veio de uma notícia absolutamente falsa. E é isso que está sendo feito com a reforma da Previdência. As pessoas mandam gráficos e informações absolutamente enganosas, e não importa se você descobrir depois que é enganosa, porque você lá atrás já falou, então eu acho legal essa reforma da Previdência. E eu vim aqui mostrar para vocês como isso é feito, e foi maravilhoso esse negócio aqui viralizar, porque vai ficar super prático mostrar para vocês. Eu realmente não sei, aqui está escrito que é uma peça do Partido Novo, eu particularmente até duvido que seja do Partido Novo, eu acho até que até isso deve ser falso, porque eu não acredito que um partido fosse assinar uma peça tão leviana como essa. E olha só, primeiro detalhe, você está vendo essa comparação e você acha que a sua aposentadoria vai vir daqui para cá e aumentar. Só que presta atenção que está em letra bem pequena e aqui está clarinho, talvez você nem consiga ver, mas eu vou sublinhar com essa caneta. Olha só, ele compara benefícios médios antes com benefícios máximos depois. Olha o truque, comparar médio com máximo. Ele não compara a mesma coisa. Então o que acontece? A sua aposentadoria hoje, o máximo dela já é isso, ela não vai aumentar. Agora, se ele comparasse médio com médio, a sua aposentadoria, nesse gráfico aqui, ela ia diminuir. E sabe por que ela ia diminuir? Porque na nova regra da Previdência, você tem que pegar você tem que pegar todos os teus salários, ao invés de 80% dos maiores salários que você tinha. E se você se aposentar por idade, com um mínimo de tempo de contribuição, que passa de 15 para 20 anos, ou seja, você precisa trabalhar mais para ter o mesmo tempo mínimo de contribuição, você só se aposenta com 60% dessa média dos salários. É isso mesmo. Agora você demora mais e se aposenta com valor menor. Então o que vai acontecer com o valor médio das aposentadorias do regime geral, do INSS, que é esse aqui, o azul? Ele vai diminuir. Agora, por que ele não põe médio com médio? Porque se botar médio com médio, que é o que vai acontecer com a sua vida, isso aqui vai ser mais baixo do que esse. Agora, o outro ponto. Quando ele põe aqui, realmente, nos políticos, nessa reforma nova, você tem uma proposta para igualar o regime dos políticos ao INSS, ao regime geral. Só que isso a gente está falando dos senadores e deputados, é um grupo desse tamaninho. Isso nem naquela economia que tem do governo, até porque você nos próximos anos não vai ter diferença praticamente nenhuma, porque as pessoas que fazem parte dessa estatística aqui, elas já estão aposentadas, você não pode mexer em direitos adquiridos. Então naquela economia de 1 trilhão, isso não vale nada, nem aparece. O que você vai economizar com deputados e senadores não chega nem no 1% para poder aparecer ali. E 84% daquela economia está na PEC do governo oficial. Vendo aqui, ó, desse seu pequenininho, o menor de todos. 84% da economia vem do menor. Aqui não chega nem a 1%. E aí, outra coisa que isso aqui é absolutamente enganoso. Quando você vê poder judiciário e poder executivo, ele bota o médio aqui e bota aqui o máximo 5.800. Só que desde de 2012, quando foi aprovada a lei que faz com que os servidores públicos tenham também um teto de 5.800 para se aposentar, e se quiserem mais do que isso, vão ter que ter uma aposentadoria complementar, isso aqui já existe. Então essa mudança já existe. Mas já existe? Como é que ele pôde pôr isso? Porque ele pôs médios contra máximos. Se ele fosse botar máximos aqui desse lado, já ia aparecer para o Poder Judiciário e para o Poder Executivo, já ia aparecer isso aqui igual aqui. Então eu estou te mostrando o seguinte, como você usa economia comportamental para enganar as pessoas, comparando uma coisa com outra que é completamente diferente e te levando a uma conclusão contrária, porque se comparasse a mesma coisa, você ia ver que a sua aposentadoria, que tem a seta grande aqui, ela ia diminuir daqui para cá, com a nova reforma da Previdência. Eu quero te mostrar como as pessoas fazem para te manipular, e isso tudo é planejado, é pensado. Clica uma coisa que tem dentro da sua cabeça e faz com que você defenda uma coisa que é ruim para você.
Mas ao mostrar isso também, o que eu estou querendo despertar em você? O seu senso de indignação. Que você saiba que as pessoas estão tentando te fazer de bobo, de paspalho, de trouxa e querendo se aproveitar de uma falta de conhecimento que você tem para te mostrar uma peça enganosa e que compara duas coisas diferentes. Você não pode cair nessa. E mais do que isso, você tem que se voltar contra quem faz uma coisa dessa com você, com uma covardia, ou seja, que quer tirar o seu dinheiro te mostrando uma peça enganosa dessa. Que a gente use isso aqui para se voltar contra essas pessoas e falar, agora que eu descobri que você está tentando me enganar de uma forma tão chula, agora é que eu não sou a favor de jeito nenhum. Agora que eu vou correr atrás para entender a verdade, não num gráficozinho que é passado pelo WhatsApp, mas olhando os dados, lendo a PEC, lendo as economias que estão lá no último item da PEC, vendo que 85% da economia vem das pessoas que ganham até 2 salários mínimos só, vendo que, na verdade, os tais privilégios que estão sendo atacados não são os privilégios que eu achava antes e que você me disse, que não são dos servidores públicos que não vão mais ganhar aposentadorias enormes se entrarem agora, porque isso já mudou lá atrás e não é essa PEC que muda. Eu sei que vocês estão meio perdidos nessa situação, porque todo mundo tá, e isso é proposital, para quando chegar uma peça como essa, a gente nem olhar o que está escrito e imaginar, olha, a minha melhora, a dos caras que eu odeio, que são políticos e servidores, porque eu aprendi a odiar essa turma, abaixa, sou a favor da Previdência. E aí você é a favor de uma coisa que te destrói, porque esse tracinho azul, que já é o menor de todos, que é o teu, ele vai ficar menorzinho ainda com a nova reforma da Previdência. Isso é um fato, isso é uma conta matemática que você tem que saber. E sempre lembro, vai lá na PEC do governo. Se você quer saber quem são os ricos, que ele diz que está saindo dos ricos o dinheiro da Previdência, e aí ele acaba falando uma verdade, porque ele define ricos de uma maneira completamente maluca. Vai lá no item 50 da PEC que o governo apresentou. PEC 6 2019. Entra lá no Google, PEC 6 2019. E entra no item 50 e vê quem ele define como ricos, para você saber quando ele diz que está tirando dos ricos, para você saber quem são os ricos. Ricos são aqueles que ganham uma aposentadoria em média de R$ 2.200. Não são aqueles caras que ganham fortunas que você achava que era dali que estava saindo. Então, que essa peça que foi utilizada para enganar as pessoas, comparando duas coisas diferentes, passe a ser utilizada como a prova real, cabal, de que estão tentando enganar a população brasileira, mostrando dados que são absolutamente enviesados, enganosos, diferentes da realidade. Comparar médio com máximo e querer mostrar que as pessoas vão aumentar uma coisa que elas já têm, quando na verdade, se usasse esse mesmo conceito, elas iam diminuir, para mim é safadeza. Para mim é falta de ética. Para mim é a pessoa não ter um mínimo de moral para poder querer ditar os rumos desse país. Então vamos acordar para isso e vamos entender que essa reforma da Previdência tira dos pobres para dar mais dinheiro ainda para aqueles que são os verdadeiros privilegiados desse país. Um abraço e até o próximo vídeo.